é Ellie Hazelwood? Bora conhecer um pouquinho mais da autora queridinha que adora escrever um livro que se passa em ambiente acadêmico? Oi gente, eu sou Thaís, esse aqui é o Livro na Esquina, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Ellie Hazelwood, a escritora de livros como A Hipótese do Amor, A Razão do Amor e Amor Teoricamente, que eu acredito que são os livros mais famosos dela. Ela é uma autora de romances que tem 34 anos, mora nos Estados Unidos e, pasmem, ela nasceu no mesmo dia que eu. Eu fiquei tão feliz quando eu descobri isso. Ela nasceu no dia 11 de dezembro de 1989. O primeiro livro que a Ellie Hazelwood lançou foi A Hipótese do Amor, que foi lançado em 2022, mais ou menos ali na época da pandemia. E esse é um dos motivos pelo qual a autora, ela fala que o livro dela fez tanto sucesso. Ela diz que acha que o livro ele veio no momento certo em que as pessoas estavam precisando de alguma história, de alguma coisa para poder escapar um pouco da realidade da Covid, né? E principalmente porque tinha muita gente ainda em lockdown, né, tendo que ficar dentro de casa. Então foi uma combinação de fatores que fez com que esse livro, que foi o primeiro dela, ele fosse um sucesso nas redes sociais, nas book redes, né, principalmente eu acho no TikTok. Na época eu ainda não tinha TikTok, então eu não sei como foi esse hype do livro no TikTok na época, mas é o que ela fala nas entrevistas que ela dá, né? Que o livro ele fez muito sucesso numa época em que as pessoas estavam precisando de um escapismo. Depois do sucesso de A Hipótese do Amor, ela lançou mais um monte de coisa. Você vê, gente, 2022 até 2024, ela já lançou um monte de coisa. O segundo livro que ela lançou foi A Razão do Amor. O terceiro livro que ela lançou foi Amor Teoricamente. Todos esses se passam em ambiente acadêmico. Além disso, tem outros 2 livros que ela lançou, que eu vou falar já já. Ela lançou também 3 novelas que também estão relacionadas com coisas acadêmicas, que são Sob o Mesmo Teto, Presa com Você e Abaixo de Zero. São 3 historinhas independentes, quer dizer, eu não li, mas eu acho que elas são independentes, mas tem um livro que foi publicado juntando todas essas 3 novelas, que chama Odeio Te Amar. Então esse livro ele tem todas as 3 novelas que ela escreveu. Além disso, ela escreveu um livro jovem adulto, que não tem cenas de sexo, que chama Checkmate, que já tem no Brasil, e ela lançou um livro novo que acabou de sair, que chama Noiva. Esse livro é o primeiro romance com fantasia dela, então é entre uma vampira e um lobisomem. Além disso, esse livro ele também vai incluir elementos do Omegaverso. Esse Omegaverso é todo uma história em si mesmo, é um estilo de fantasia, é um... Ai, como que eu posso dizer? Não necessariamente uma fantasia, mas tem regras muito específicas nesse Omegaverso. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, pesquisem um pouquinho aí pra vocês entenderem. Eu ainda não tenho conhecimento muito grande sobre isso, porque eu ainda não li nenhum livro que tem essa temática. Então, eu não tenho propriedade nenhuma para falar aqui, gente. O que eu sei é que eu pesquisei, o que eu já vi de outras pessoas falando. Então, esse livro Noiva, da Ellie Hazelwood, vai ter elementos disso, de Omegaverso. Pesquisem, se vocês quiserem entender um pouco mais. É bem complexo, eu não tenho capacidade de dizer aqui pra vocês. Mas eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, ele acabou de sair e eu quero muito dar uma chance. Pode ser, talvez, que seja o primeiro contato que eu tenha com o Omegaverso. Não sei, vamos ver. E a nossa queridinha Ellie Hazelwood tem um pseudônimo. Ellie Hazelwood não é o nome verdadeiro dela, a gente não sabe qual é o nome mesmo dela. Ela começou escrevendo fanfic de Star Wars, então dos 2 personagens de Star Wars. E A Hipótese do Amor originalmente foi publicado assim, online, de livre, para quem quisesse ler, como uma fanfic. Só que começou a fazer muito sucesso e ela recebeu uma proposta para ser publicada por uma editora mesmo lá nos Estados Unidos. Então, A Hipótese do Amor se originou assim. E a Ellie Hazelwood, ela também é neurocientista, ela fez o PhD dela nos Estados Unidos em neurociência e ela queria manter meio que o anonimato, digamos assim. Então ela criou esse pseudônimo para ela poder escrever essas fanfics dela em paz, né, para ninguém descobrir que ela era a pessoa que estava escrevendo aquelas fanfics. E ela disse em uma entrevista que ela não pretendia manter essas identidades dela separadas, porque ela não pretendia ser escritora. As fanfics que ela escrevia era só por diversão, só que acabou fazendo sucesso e, como a gente sabe, ela virou sim uma escritora e até hoje ela usa esse pseudônimo. Outra coisa interessante é que ela é italiana.
Eu fui pesquisar mais sobre ela e eu não sabia. Eu achei que ela era estadunidense, mas não, ela é italiana e ela se mudou para os Estados Unidos quando ela foi fazer o PhD dela em neurociência. E ela se estabeleceu lá, conseguiu um emprego como professora, passou a trabalhar, acho que numa universidade lá, embora a gente também não saiba isso, porque ela mantém essas coisas todas em segredo. Mas hoje ela mora nos Estados Unidos. Todos os livros dela, desde A Hipótese do Amor, foram publicados em inglês. Então, como eu disse, até pouco tempo atrás, ela era professora. Hoje ela já não é mais, mas ela era professora. E ela, em uma entrevista, perguntaram pra ela, né, se as pessoas do ambiente de trabalho dela sabiam que ela era a Ellie Hazelwood, a escritora, porque, como eu disse, é um pseudônimo. E ela disse que achava que não, isso em 2022. Ela disse que achava que não, que as pessoas não sabiam, porque ninguém nunca tinha chegado pra perguntar nada pra ela. Nem os colegas de trabalho e nem os alunos dela, né, que ela dá aula. Ela disse que achava que ninguém sabia que a Ellie Hazelwood, que estava fazendo sucesso lá com A Hipótese do Amor, era a mesma que estava dando aula ali para eles. Isso tudo ela falou numa entrevista para o Washington Post em 2022 e eles perguntaram também sobre essa questão do estigma da escritora de romance, né? Porque a gente sabe que principalmente mulheres que escrevem livros de romance que têm cenas de sexo, por exemplo, elas acabam sendo estigmatizadas como... Ai, porque o livro de romance ele é menos literatura, essas coisas idiotas, sabe? E ela falou que ela não tinha vergonha nenhuma de dizer que ela era escritora de romance, que por mais que as pessoas aparentemente não soubessem que ela era a Ellie Hazelwood, ela não tinha problema nenhum de os colegas dela, os alunos dela, descobrirem que ela escrevia romances. Mas essa vida dupla dela aparentemente acabou, porque em uma entrevista recente, em novembro do ano passado, de 2023, para Publishers Weekly, ela disse que hoje ela já não é mais professora, ela deixou a vida acadêmica dela porque ela começou a fazer muito sucesso como autora, então ela é agora uma autora em tempo integral. E como eu disse, ela começou escrevendo fanfic dos personagens de Star Wars, do Star Wars mais recente. Eu nunca assisti Star Wars, gente, então eu não tenho muita propriedade pra falar, mas eu sei que tem o Adam Driver, que é inspiração justamente pro Adam de A Hipótese do Amor, porque originalmente foi escrito como uma fanfic. Então, ela começou escrevendo essas fanfics porque ela disse que achava interessante, que achou interessante na época que ela escreveu, colocar esses personagens que ela gostava muito, que ela é muito fã de Star Wars, e imaginar eles dentro de um ambiente acadêmico. Então, por isso que ela começou escrevendo romances que se passam em ambiente acadêmico, inspirados em personagens de coisas que ela gostava, como, por exemplo, Star Wars. Imaginar como que Rey e Kylo de Star Wars, eles teriam um romance dentro de um ambiente acadêmico. Ou como que eles lidariam com ter que escrever uma dissertação, uma tese, fazer uma pesquisa, dar uma aula, fazer uma apresentação. Todas essas coisas eram coisas que a própria Ellie Hazelwood estava passando no ambiente acadêmico. São coisas que ela vivenciou, né, durante a vida toda dela, que são muito estressantes. E ela, como uma forma de escapismo, ela pegou esses personagens que ela gostava muito e tacou dentro de um ambiente acadêmico para eles terem um romance. Foi assim que começou a carreira dela, né, como escritora. Outra coisa interessante da gente entender é um termo usado em inglês que sempre está relacionado com os livros da Ellie Hazelwood, que é o termo STEM. Esse termo, ele é uma junção, né, um acrônimo, que cada uma das letras quer dizer uma coisa, né, que por português seria ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então você juntando tudo isso em inglês dá essa sigla STEM, que seria Science, Technology, Engineering and Mathematics. O que é isso, né? É um termo muito usado em inglês para você se referir a áreas de pesquisa dentro desses ramos, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Todas as personagens femininas da Ellie Hazelwood, que são de romances que se passam em ambiente acadêmico, então A Hipótese do Amor, A Razão do Amor, Amor Teoricamente, são mulheres que estão em alguma dessas áreas. E por que isso é interessante? Está sempre muito atrelado aos livros da Ellie Hazelwood. Porque são áreas que são, em sua maioria, dominadas por homens, tipo engenharia, matemática. São áreas muito dominadas por homem, então, consequentemente, são áreas em que as mulheres elas têm que se provar constantemente merecedoras do local que elas estão ocupando, de provar sua inteligência e de que elas são capazes de estar ali desempenhando aquele papel e fazendo aquela pesquisa e dando aquela aula. E também são áreas que, consequentemente, vão ter muito machismo, vai existir assédio. Então, todas essas questões
estão dentro dos livros da Ellie Hazelwood também. Todos os livros que eu li, pelo menos, que são esses 3 principais aí, né? A Razão, o Amor Teoricamente e A Hipótese do Amor, vão trazer temas de abuso psicológico, né, assédio moral, assédio sexual em ambientes assim. Então as mulheres também sempre tendo que lidar com homens que duvidam do potencial delas, ou chefes que não dão o devido valor porque elas estão desenvolvendo. Tudo isso está muito relacionado e representado nos livros da Ellie Hazelwood. E ela representa muito bem, eu acho, né, que ela representa muito bem porque ela viveu isso na pele por muitos anos. Foi a carreira dela por muitos e muitos anos. Hoje ela largou para ser escritora, mas ela tem experiência com isso, então ela consegue trazer dentro dos livros uma realidade assim. Você consegue ler aquilo e sentir que realmente aquilo ali acontece, sabe? É muito baseado no que ela ouve, no que ela viveu, no que amigos contaram, no que as pessoas falam no ambiente que você tá ali, por exemplo, dentro de um laboratório. Sempre vai ter conversas sobre, aconteceu isso, isso, isso no passado, aqui nesse laboratório. Sempre tem, gente, isso aí sempre acontece. Então esse é um aspecto que eu gosto muito, eu acho que é um diferencial muito legal nos livros dela. Eu nunca li nenhum outro livro que se passe em ambiente acadêmico, eu sei que existe, mas eu ainda não li, então pra mim hoje os livros dela são uma referência. E vale citar que eu acho que os livros dela cresceram muito. A Hipótese do Amor foi um livro que eu dei acho que 3,5, que eu gostei muito, mas eu achei um livro bem arrastado, tiveram alguns pontos que eu realmente não gostei. A Razão do Amor, na verdade eu li Amor Teoricamente primeiro e depois eu li A Razão do Amor, mas é uma escala mesmo. A Razão do Amor é o livro dela que eu dei acho que 4, que é um livro que eu gostei também, mas tiveram um outro pontinho ali que eu não gostei. E Amor Teoricamente, que foi o último que ela publicou de ambiente acadêmico, pra mim foi o melhor, foi o que eu mais gostei, gente. Foi muito legal, eu acho que eu dei 4,5 pra ele. Muito bom, foi assim, eu fiquei viciada naquele livro, postei TikTok sobre, eu não conseguia parar de pensar, os personagens muito legais. Ela é uma autora que eu acompanhei mais ou menos desde o começo, assim, da carreira dela. Eu li A Hipótese do Amor, acho que tinha 1 ano que tinha lançado, então eu sinto que eu tô acompanhando, sabe, esse crescimento, esse desenvolvimento dela, e eu gosto muito dela como autora. Até hoje nunca vi nada que ela tenha falado, ou algum posicionamento dela que tenha feito eu desgostar dela. Então por isso até que eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês conhecerem um pouquinho mais dela. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa as notificações. Tem vídeo novo toda sexta-feira, 6h30 da noite. E é isso. Até a próxima.